PO tem que olhar para o financeiro, tem que olhar para a parte de marketing, para a captação de recursos, mas o meu trabalho principal é arrumar acolhedores para essas pessoas. Eu estou interessado nisso. Então, esse é o nosso trabalho número 1, o processo sistematizado de acolhimento. E o 2 é a educação. A gente entende, Vivi, que essas pessoas que chegam no nosso país, elas podem enfrentar e vão enfrentar uma dificuldade cultural relacionada à língua, relacionada a como ela se porta dentro de um ambiente de trabalho num país diferente do dela. Então a gente tem uma pequena escola onde a gente capacita essas pessoas para os próximos passos dessa busca de vida. Então, nosso trabalho ele é dividido entre desenvolvimento social e a ajuda humanitária. Entendi. A gente vai esmiuçar tudo isso aí que você está falando. Que vamos. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber. Você falou migrantes e refugiados. Então tem uma diferença aí entre os dois. Quem são os migrantes? Quem são os refugiados? Boa, bora lá. Então, o migrante é aquele que migra, né? Tem o imigrante e o emigrante é aquele que faz um movimento territorial de entrada ou de saída. O refugiado, ele é aquele que por lei está sendo protegido. É importante a gente fazer um resgate rápido daqui da nossa história. Eu não perco uma oportunidade de trazer os conceitos humanitários, porque eu acho que são conceitos tão fundamentais quanto os que a gente vê nas empresas, de vendas, de gestão de tempo, de gestão de prioridade. Então, também precisamos capacitar os nossos profissionais sobre o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, de onde surgiu, de onde veio. Então, nós temos um mundo que já viveu 2 grandes guerras mundiais. Em 1945, essa Segunda Guerra acaba e surge as Nações Unidas. Em 1951, Vivi, existe o Conselho de Genebra, que cria o Estatuto do Refugiado, para prever um código de proteção para aquela movimentação em massa migratória, aquela movimentação de pessoas exacerbada na Europa em função dessa grande guerra, para que as pessoas sejam protegidas e cuidadas no seu país de destino. Então, no Brasil, por exemplo, você imagina que nós temos o CONARE, que é um grande conselho composto pela Polícia Federal, por vários ministérios, vários órgãos da ONU, que determina e chancela através de um documento o status de refúgio. Então, o Refúgio 343, por exemplo, faz um trabalho focado nos venezuelanos, que acho que nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre essa crise, que é uma das maiores do mundo, que poucas pessoas sabem que está aqui na nossa fronteira. Essas pessoas chegam e elas optam por fazer uma solicitação de status de refúgio ou uma solicitação de residência temporária. Então, legalmente, existe uma diferença no que conceitua a carteira daquela pessoa, né? O documento daquela pessoa. Mas, no final das contas, eu gosto de olhar um pouco menos para a semântica e mais para a necessidade. Refugiado é aquele que está saindo do seu país porque ele não tem mais condição de viver lá. Ou porque teve uma catástrofe natural, ou a gente está falando de uma guerra, ou nós estamos falando de condições políticas, econômicas e sociais que faz com que essas pessoas simplesmente não tenham mais opção. E esse é o conceito de refugiado. Eu respondo a sua pergunta de uma maneira muito simples. Imagina que você abre a torneira da sua cozinha, não sai água. Você vai no supermercado, além de não ter suprimento, o salário mínimo vale $3. Seus filhos estão chorando de fome, ou você está numa cidade que está sendo bombardeada, a cada dia tem 2, 3, 4, 5 bombardeios de guerra. Então você não tem literalmente opção a não ser colocar algumas poucas coisas dentro de uma mala e atravessar a fronteira mais próxima onde você acha que você vai ter mais segurança. E o que acontece? O refúgio é a organização, uma das organizações que está do outro lado, no país receptor, falando, vocês são bem-vindos. Olha o tamanho do Brasil. O nosso povo é um povo muito acolhedor. O nosso país é um país vasto. E é acolhedor mesmo? Quando você lembra das pessoas da sua casa, da sua família, aquela festa de fim de semana, o que você me responderia? O brasileiro é ou não é aquela pessoa calorosa, que traz para perto de si, que brinca, que sorri, que ajuda? Esses somos nós. O Brasil é um país iluminado, nós temos uma flora, uma fauna maravilhosa, uma extensão geográfica grandiosíssima. Então, nós estamos falando de tornar o nosso país uma referência no trato humano, a partir do acolhimento das pessoas que estão precisando do nosso apoio. Um dia, alguém teve a ideia de traçar uma linha num mapa e falar, esse país chama tal, esse chama tal, mas você vai perguntar isso para um pássaro, ele cruza voando, está contra as leis da natureza. Nós migramos desde que nós nos entendemos como sapiens.
Desde quando nós éramos caçadores-coletores, a nossa vida é ir atrás de condições melhores para nós e para nossa família. Então, a migração é um movimento natural, inerente à alma humana, e o que a gente quer é naturalizar e ajudar aquelas pessoas que estão chegando no nosso lado, como se fosse aqui, sair na rua eu e você. Esbarra uma pessoa, cai no chão, o que a gente faz? Pega e ajuda. Só que o nosso olho, o nosso sistema, o nosso cotidiano, o nosso inconsciente coletivo está contaminado e cego. Então nós estamos tentando, nesse momento, recuperar nas pessoas a capacidade de indignação com o que está errado.